Boa noite, essa é a Lorena do Círculo do Esporte. Tiago, o time titular do Botafogo é um time bem competitivo, a gente pode ver. Só que quando tem a necessidade de fazer substituições, a gente não enxerga tanta qualidade assim. Você ainda vê carência em alguma posição do time? O Botafogo ainda está no mercado atrás de alguma peça para compor o elenco? Boa noite a todos. A gente deixou a desejar hoje em termos competitivos, né? Eu concordo com você que a gente tem uma capacidade competitiva melhor do que apresentou hoje. A gente é uma equipe que já deu mostras em outros momentos que pode ser mais competitiva. E demorou muito a entender o contexto do jogo, né? Se adaptar ao jogo, o que o jogo pedia. Num gramado muito ruim e muito pesado, muitas vezes você não consegue conduzir a bola, fazer combinações técnicas e aí, consequentemente, você tem que, né, se dispor a fazer um outro tipo de jogo muito mais combativo, muito mais de disputa física, e nós sucumbimos nesse sentido, principalmente, né, no final do segundo tempo, onde a equipe de Nova Iguaçu acabou nos superando, né, na busca pelo empate. Uma equipe que abre 2-0 de vantagem, né, que também cria algumas situações a mais, né, para poder até ampliar o placar, deveria ter uma maturidade maior para conseguir sustentar esse resultado. Não é nenhuma novidade que eu estou falando, ainda mais tendo em vista o nosso histórico passado, mas é um ponto de evolução, de melhora. A gente tem expectativa sim, né, até onde a gente sabe, a direção está trabalhando bastante na busca de mais jogadores, mas o nosso papel também nesse momento do ano é estar nas finais do Carioca, mas ao mesmo tempo oportunizar para todos os jogadores jogarem, demonstrarem se têm condições de fazer parte do plantel principal, do plantel profissional do Botafogo. Os minutos estão sendo dados a praticamente todos os jogadores, e aí depois dentro do campo cada jogador tem que apresentar a sua qualidade para a gente ter a avaliação se vai ter condição de permanecer ou não. Então, ao mesmo tempo que o resultado é ruim, que a forma como a gente sofreu o empate é ruim, eu tenho que utilizar desse momento para ter o máximo de avaliações possíveis para poder ter tomar uma decisão mais assertiva para o futuro. Tiago, você falou sobre a forma que o Botafogo sofreu o empate, e das últimos 4 gols que o Botafogo sofreu, 3 foram jogadas de bolas aéreas. Como corrigir esse aspecto, tendo um jogo atrás do outro? Se você pegar a equipe que iniciou o jogo, a gente conseguiu conter bem as bolas aéreas. Depois, com a associação de trocas que a gente acabou fazendo, descaracterizou um pouco, porque entraram jogadores com uma estatura um pouco menor. Não justifica, né, porque todos treinam de forma igual, mas mudou um pouco a característica dos jogadores que ali estavam e a gente acabou sofrendo nesse sentido. Só existe uma forma de evoluir, que é repetindo, né, e não é treinando mais, é treinando melhor. Então a gente tem uma série de avaliações que a gente faz, tanto com a imagem, né, demonstrando onde se errou, como se errou, e atacando através do treinamento e através da visualização com os nossos jogadores. Então esse é o nosso caminho. A gente sabe que tem sofrido gols muito pontuais, né? Você abre 2-0 e toma um gol da maneira que foi o primeiro gol, é algo que realmente é difícil de você explicar. Deveríamos estar todos comemorando nesse momento um resultado positivo, né, e a tranquilidade dentro da competição, mas estamos aqui dando explicação do empate com um gosto bem amargo, né, da forma que foi desenhado hoje. Boa noite, Tiago. Boa noite. Desde dezembro de novembro do ano passado, o Botafogo tem sofrido uma série de empates e ou derrotas que acontecem com gols nos últimos minutos dos jogos. Queria saber em que área você acha que a equipe tem sofrido para que esse tipo de empate e derrota aconteça de maneira tão amarga e tão frequente como a sua equipe. Eu até acho que é antes de novembro, talvez outubro até, ou até setembro, se não estou equivocado. O jogo do Palmeiras, que começou com essa sequência, foi em novembro, né? Por isso que eu digo novembro, mas... Perfeito. Né? Na minha avaliação tem um ponto um ponto que separa bem, né, essa questão do bom momento que o Botafogo vivia no passado com um momento mais difícil, que é a questão anímica e emocional. Então você trabalha de diversas formas, né, eu acredito muito, através da conscientização. Porque quando a pessoa tem consciência do que tem que melhorar, entende os porquês, fica mais fácil de você convencer ela a melhorar e conseguir atingir o objetivo que se deseja, né? Isso a gente tem sido
repetitivo nesse sentido. A gente conversa de forma coletiva, individual, fez alguns trabalhos já também, né, com profissionais vindo de fora do Botafogo para tentar evoluir nesse sentido. Só que isso também tem um grau de melhora, porque depois tem a predisposição natural da pessoa para atingir o seu máximo de performance. Quando você chega num ponto que não existe mais melhora, você tem que mudar a pessoa, mudar o atleta, né, mudar o contexto. Já mudamos o contexto, já mudamos a forma, e o único que não se mudou muitas vezes foi o atleta. Então a gente está buscando atletas, né, dentro do próprio grupo que a gente tem, que consigam entregar, né, essa capacidade de sustentar os resultados, sustentar os jogos. A própria direção está trabalhando nesse sentido também, buscando reforços para renovar o perfil do elenco nesse sentido, e através dessa renovação conseguir evoluir. É a única forma que eu conheço e acredito. Boa noite, Thiago. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o time, sua opção ali, por trocar o time pelo Jefinho já para a segunda etapa. Ele sentiu alguma coisa realmente, teve uma disposição? Hoje a gente teve uma particularidade que foi a saída do John por lesão, né, um pedido da substituição. Depois a saída também do Tiquinho, porque ele estava vomitando no intervalo, né, assim como o Tietê também tinha passado mal antes do jogo, vomitou também. Então a gente teve alguns jogadores com algumas dificuldades, né, foram 2 substituições forçadas em função, né, desse desgaste. Depois a própria saída do Danilo também, que estava muito cansado, né, não conseguia mais sustentar o resultado, o jogo naquele momento, né. Então algumas substituições que não foram planejadas, né, não eram tidas como planejadas inicialmente, que acabaram tendo que acontecer de maneira forçada. Boa noite, tudo bem? Então, você chegou no momento que o Botafogo já estava pressionado, né? Então, você chegou ali no fogo, o time já vinha uma sequência ruim, após a vinda dos pontos na primeira turno de 2023. Mas aí a gente sabe que o torcedor ele tem a paciência curta, né? Então, a gente viu no primeiro jogo vocês venceram a Toyota, mesmo assim vocês saíram vaiados pela torcida, porque a torcida ainda está chateada pelo que aconteceu em 2023. E ao longo das partidas também eles continuam tendo essas saídas de jogadores, entrada de outros. Então você vê que pode mudar esse cenário, né? Hoje também vocês foram vaiados, porque esse empate foi meio que uma água um banho de água fria, né? Vocês estavam vencendo. Então como você vê que pode alterar esse cenário e trazer a torcida de volta? O cenário só vai mudar com vitórias, né? Infelizmente, quando você tem um comportamento que se repete durante muito tempo, é difícil você convencer o torcedor ou quem avalia de que a gente está trabalhando bem, porque você repete o mesmo comportamento. Quem está de fora acha que todo mundo que está aqui é um bando de incompetente que não tem discernimento do que está fazendo. Mas nós temos uma série de avaliações, uma série de conversas, uma série de medidas diárias para que a gente possa atingir a melhor versão, né, dentro do que a gente pode entregar. Então a única crença que eu tenho, né, em relação a convencer o nosso torcedor é através de vitórias, e vitórias consistentes, porque a gente já venceu jogos também e saiu de campo, né, vaiados. Então a gente precisa ter uma sequência de bons resultados, de jogar um melhor futebol, de competir mais, porque isso é o básico, né? Competir, chocar, bater, né? Eu digo bater é chocar com o adversário, demonstrar fisicamente que você está disposto a dar seu máximo. Isso é o mínimo que se espera. E quando a gente não consegue apresentar isso, naturalmente existe uma insatisfação, existe uma cobrança, né? E eu estou aqui para assumir essa responsabilidade perante, né, o nosso torcedor, perante as pessoas que julgam o nosso trabalho, né? E dando o máximo de transparência, né? E dizendo que a gente está fazendo o máximo de esforço para conseguir reverter isso aí o mais rápido possível. Boa noite, Thiago Estevam. Boa noite. Você citou aí em algumas falas, respondendo aqui as perguntas dos meus colegas, foi mais um empate amargo, já tinha sido na semana passada, agora novamente. Quarta-feira tem um baita desafio no jogo contra o Flamengo, no Maracanã. Como é que você pretende trabalhar a equipe essa semana, não só o lado físico, mas assim, questão psicológica, de 2 empates complicados, um baita adversário vai ter pela frente? Eu acho que talvez seja o primeiro grande desafio da temporada. Não, animicamente eu não me preocupo nesse sentido, pelo tamanho e a grandeza do adversário também. A gente sabe que qualquer um se motiva, se mobiliza, eleva o seu nível de atenção ao máximo possível quando vai encontrar adversários desse tamanho, né, que são semelhantes a nós. Então a gente tem que
ter a tranquilidade agora e o discernimento de entender os porquês. O porquê sofre o empate, o porquê tecnicamente sofreu no jogo de hoje, o porquê que deixou de construir algumas situações que vinha fazendo, o que faltou efetivamente, e essa avaliação ela é feita de maneira interna, através não só de rever o jogo mais de uma vez, de traçar um paralelo aí, né, não só da avaliação qualitativa, que é através da imagem, da revisão, mas também quantitativa, através da parte estatística, o emocional, através do conhecimento que a gente tem dos jogadores, para escolher os caras que vão estar em melhores condições de jogar esse jogo contra o Flamengo. Né? Não tem desculpa, a gente tem que fazer um grande jogo, competir ao máximo, ter uma grande atuação, porque é o tipo de jogo que a gente sabe que qualquer resultado pode acontecer pela grandeza das duas equipes. Qual?